Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, e nós iremos do verso 16 até o final do capítulo. Gênesis 18, de 16 em diante. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre a vida de Abraão, que vai do capítulo 12 até o capítulo 25. É a segunda grande parte do livro de Gênesis. Estamos mais ou menos chegando no meio da nossa empreitada, que é cobrir todos esses capítulos a respeito da vida de Abraão. Gênesis 18, 16 a 33, diz assim a palavra de Deus. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E, se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E, aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazerdes tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Caso faltem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo, queridos, para a sua compreensão. Aplica, Pai, a tua palavra e a exposição dela aos nossos corações nessa manhã. Dá-nos entendimento espiritual, dá-nos um coração receptivo, uma mente aberta, focada no que está sendo dito aqui. Dê que teu Santo Espírito, atuando pela palavra e com a palavra, renove a nossa fé, a nossa esperança, as nossas forças, trazendo consolo, conforto, instrução, correção, de acordo com a necessidade de cada um. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui dando continuidade a uma série de eventos narrados nos capítulos 18 e 19, que formam uma unidade. Os eventos culminando com a destruição de Sodoma e Gomorra e o resgate do sobrinho de Abraão, chamado Ló, que morava na cidade de Sodoma. No início do capítulo 18, conforme vimos na última mensagem, o Senhor Deus e 2 anjos visitaram Abraão em forma humana. Abraão os recebe com muita hospitalidade, sem saber a princípio quem eles eram. Deus, então, à medida que vai se revelando, reitera a Abraão a promessa que lhe fizera de que, dali a 1 ano, sua esposa Sara teria um filho,
e que seria aquele herdeiro prometido, o descendente tão desejado. Vimos como Sara, ouvindo aquilo que foi dito, riu com incredulidade no seu coração e foi em seguida repreendida pelo Senhor. Hoje nós veremos a continuação desse episódio, ao final daquela refeição, eventos que antecederam a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. A primeira parte aqui da nossa narrativa traz a revelação de Deus a Abraão quanto à razão pela qual ele tinha vindo até Abraão e tinha descido com o objetivo de ir até Sodoma. Lemos aí no verso 16 que após a refeição, os 3 homens sinalizam que vão para a cidade de Sodoma. Verso 16, quando aqueles homens se levantaram dali, eles estavam assentados debaixo dos carvalhos, comendo aquela refeição maravilhosa que Abraão e Sara haviam preparado. Quando eles terminaram, se levantaram e olharam para as bandas de Sodoma. Olharam para os lados de Sodoma. O texto sugere que eles foram para um lugar alto, lembrando que ali onde eles estavam, os carvalhais de Manre, era perto de Hebrom, era na região montanhosa que ficava a oeste do Rio Jordão. E de lá, então, eles olharam para o Vale do Jordão, viraram o rosto para o Vale do Rio Jordão, e lá embaixo estavam as cidades da planície, entre elas as mais conhecidas, Sodoma e Gomorra. Com isso, dando a entender que era para lá que agora eles iriam, depois daquela pausa ali na tenda de Abraão. E como bom anfitrião oriental, Abraão, diz aí o final do verso 16, foi com eles para mostrar o caminho. Era assim que o sheik procedia, a pessoa que recebia os seus visitantes, depois de prestar a hospitalidade, mostrava o caminho, lembrando que naquele tempo as coisas não eram sinalizadas, não é como é hoje, nem tinha GPS. Então dependiam muito da direção que era dada pelos locais, pelo pessoal da região. E Abraão, então, foi mostrar o caminho para Sodoma. No verso 17 a 19, Moisés registra um diálogo de Deus consigo mesmo, ao qual Moisés só pode ter tido acesso através de revelação direta da parte de Deus, quando foi registrar o livro de Gênesis. Muita coisa Moisés recebeu através de revelação direta, coisas que não tinha outra forma dele saber, como, por exemplo, esse diálogo aqui no coração de Deus. O que é que se passa na mente de Deus? Deus, diz aí esses versículos, decidiu que não esconderia de Abrão o que é que ele tinha vindo fazer. Verso 17, o Senhor disse para si mesmo, será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Ele toma essa decisão de que vai revelar ao patriarca a razão pela qual ele tinha vindo até a terra e o que é que seria o seu próximo passo. E a razão para que ele não ocultasse de Abrão o que ia fazer, as razões estão aí do verso 17 em diante, até o verso 19. O Senhor disse, será que devo esconder de Abrão o que estou para fazer? Aí verso 28, a primeira razão, que Abraão seria canal de bênçãos para todas as nações. Abraão, verso 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Abraão viria a ser uma nação grande e poderosa, os seus descendentes se formariam numa grande nação, com muito poder e influência em toda aquela região, e através dos descendentes de Abraão, todas as demais nações da terra seriam abençoadas. Essa é a primeira razão pela qual Deus diz que não vai esconder de Abrão o que ele vai fazer, devido à importância de Abrão no cenário mundial, na maneira como Deus lida com as nações. Segunda razão, está aí no verso 19, é que Abraão era o escolhido de Deus, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo. Vocês que acompanham a exposição de Gênesis desde o início, percebem como há uma semente, há uma descendência, há uma linhagem santa, há uma linhagem a quem Deus revelou seu plano, sua vontade, seu querer, como ele queria que as coisas fossem feitas, como ele queria ser adorado, como o casamento deveria ser feito.
tendo início lá no começo de todas as coisas, com Sete, e passando por Enoque, e vindo por Noé, e agora chegando até Abraão. Deus havia escolhido Abraão como sendo portador da verdade, da sua revelação, e ele deveria ordenar aos seus filhos, deveria passar para os seus descendentes tudo aquilo que Deus lhe havia dado. Ele como o canal ou meio pelo qual Deus preservaria toda aquela tradição, todo aquele ensino, toda a sua revelação que começou lá no início de tudo com Sete. Abraão, então, devia não somente praticar aquilo que ele havia recebido, mas deveria guardar, preservar e transmitir o caminho do Senhor para os seus filhos. Aí, como diz o verso 19, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor, que é essa tradição, esse ensino que vem desde os tempos de Sete, e que pratiquem a justiça e o juízo, porque é isso que Deus queria do seu povo. Os rabinos, ao interpretar essa passagem, dizem que Deus deu a Abrão, antes de ter dado a Moisés, a lei, e que Abrão tinha pleno conhecimento daquela lei que séculos depois Deus haveria de revelar a Israel através de Moisés no alto do Monte Sinai. É naturalmente uma tentativa forçada dos rabinos e dos intérpretes judeus, não são todos, mas é uma tentativa forçada de dizer que Abraão foi justificado pela lei, porque a justiça de Abraão era a justiça que vem da Torá, era a justiça que vem de guardar os preceitos e os mandamentos de Deus. Mas como é que Abraão poderia fazer isso se ele não conhecia a lei de Moisés? A resposta deles é que, nessa ocasião, Deus revelou a ele oralmente toda a lei de Moisés, de maneira que Abraão foi justificado porque guardou os preceitos e os mandamentos da parte de Deus. É um problema quando a gente começa a ler no texto aquilo que o texto não está dizendo, e exatamente para justificar o nosso ponto de vista. Nós já vimos no capítulo 15 que Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A lei de Deus dada a Israel vai ser promulgada 400 anos ou mais depois de Moisés. E é claro que é claro que Abraão não conhecia a lei mosaica, que é uma legislação específica para a nação de Israel, mas ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia qual era o querer de Deus para a vida aqui nesse mundo. E é isso que ele guardou e é isso que ele transmitiu, a esperança do Messias, a esperança do chegado, do esperado das nações que haveria de resgatar um povo para Deus. Terceira razão pela qual Deus decidiu que não ia ocultar o que ele ia fazer de Abraão, era que Abraão não somente teria um papel importante nas nações, não somente ele era o escolhido de Deus para preservar o caminho do Senhor, mas porque ele era também o portador das promessas. Verso 19, finalzinho, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus havia feito promessas grandiosas a Abraão desde o dia em que lhe apareceu em Ur dos Caldeus e de lá os tirou. Reiteradas vezes Deus fez essas promessas e ele haveria de cumprir todas elas, especialmente com relação à sua descendência. Então Abraão era o portador das promessas. Vejam quão importante era Abraão no plano de Deus na história da redenção. A importância dele para as nações, ele como portador das promessas e também como o canal pelo qual o caminho de Deus haveria de ser preservado. Em resumo, Abraão estava no favor de Deus, era seu escolhido, tinha essa posição de importância na história divina da redenção. Por esse motivo, Deus disse consigo mesmo: eu não vou esconder de Abraão, depois de eu ter dado a ele tudo o que dei, depois de ter prometido tudo o que eu prometi, eu não vou esconder dele o que é que eu vou fazer. E Deus então passa a revelar a razão da sua vinda, como está aí no verso 20. Então o Senhor disse, e dessa feita ele está dizendo a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Deus então revela a Abraão que ele veio não somente para reforçar a promessa de que dali a um ano Sara teria um filho,
não somente para fortalecer a fé de ambos, mas Deus tinha vindo para julgar pessoalmente duas das mais importantes cidades da terra de Canaã, naquela época, que eram Sodoma e Gomorra. Deus diz a Abraão, no verso 20, que o clamor contra Sodoma e Gomorra havia aumentado. Quando ele quer dizer aqui que as acusações contra Sodoma e Gomorra, o clamor contra as coisas erradas que eram feitas nessas duas cidades, haviam chegado até Deus na forma de acusações com respeito aos pecados que eles cometiam. Esse clamor, não é dito aqui quem levantou contra Sodoma e Gomorra. Provavelmente as pessoas que eram oprimidas nessas duas cidades, pessoas que eram abusadas sexualmente, pessoas que eram violentadas, pessoas que passavam por maus tratos, clamando sem ter quem as protegesse e defendesse, e Deus, como é o Senhor de tudo e de todos, como Ele é justo juiz, como Ele conhece todas as coisas, Ele não passou despercebida aos olhos de Deus a situação dramática dessas pessoas morando naquela cidade, ou do pecado da cidade. Outra forma de interpretar é que, quando é dito aqui que o clamor contra Sodoma e Gomorra subiu até Deus, é que a fama da cidade era conhecida, das duas cidades, era conhecida a fama. Nós já vimos bem antes, né, no capítulo 13, que já havia uma espécie de spoiler, quando Moisés diz assim, que os moradores de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores diante de Deus, já preparando o caminho para isso que vai acontecer aqui. Então, a fama da cidade, o sofrimento das pessoas que eram oprimidas ali, tudo isso subiu diante de Deus, porque essas coisas não passam despercebidas aos olhos do Senhor de toda a terra. E Deus diz ainda que o pecado de Sodoma e Gomorra, se essas acusações eram verdadeiras, era um pecado gravíssimo, gravíssimo. É o termo que é usado aí no final do verso 20, é grave, não é só grave, mas é gravíssimo o pecado que essas cidades têm cometido. Esse pecado não é explicitado aqui ainda, mas mais adiante vai ficar claro na narrativa que se refere à prática de relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, a prática de relações entre pessoas do mesmo sexo. Esse pecado é considerado aqui, no relato de Gênesis, como sendo gravíssimo a ponto de Deus vir pessoalmente avaliar o que ele tinha ouvido, para ver se correspondia à verdade, uma vez que ele é justo e que ele não comete injustiça contra ninguém. Ele queria verificar com exatidão a veracidade desse clamor, desse pecado grave alegado contra essas duas cidades. Ele queria saber se os atos dos moradores de Sodoma e Gomorra eram de fato tão perversos como ele estava ouvindo, como o clamor contra as cidades estava dizendo. E caso não fosse verdade, final do verso 21, se este não for o caso, eu ficarei sabendo. A essa altura, o leitor do texto, nós, que estamos lendo o texto aqui, já começamos a verificar que Deus, nesse episódio, ele se comporta como homem. É evidente que em todo esse episódio ele faz assim. Ele assumiu um corpo humano, ele comeu uma refeição que Abraão preparou, ele fala como se estivessem tomando decisões no momento, decidi que não vou esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer. Ele fala como se não soubesse das coisas, eu desci para verificar pessoalmente se o clamor contra Sodoma e Gomorra é verdade. Ele fala como se precisasse fazer uma investigação. Ao mesmo tempo em que Deus assume uma forma humana, age como humano e fala como humano com Abraão, ele não deixou de revelar a sua identidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso que disse que Sara ia ter um filho dali a 1 ano. Ele é o Deus que conhece o íntimo do pensamento e que repreendeu Sara, porque Sara, no oculto, se riu dessa promessa lá dentro da tenda. Riu no íntimo dela, mas Deus conhecia e questionou e repreendeu Sara por isso. Ele é o juiz de toda a terra, a quem os clamores, a quem o grito dos oprimidos sobe,
E Ele é o Deus que é capaz de fazer avaliações, juízo e destruir cidades e poupar os ímpios e poupar os justos que porventura nela estejam. Então você vê que nesse relato fica clara a divindade daquela terceira pessoa, do terceiro visitante, ao mesmo tempo a sua plena humanidade. Por que Deus fez isso? Por que Ele assume aquela forma humana para fazer tudo o que esse episódio diz aqui? Nós podemos pensar em dois motivos. O primeiro, que era a melhor maneira para se comunicar e relacionar com Abraão. A melhor maneira era Deus falando a linguagem humana, Deus falando como homem, Deus se apresentando como homem. E é exatamente isso que Ele fez em muitas outras ocasiões, no Antigo Testamento. Várias vezes Deus veio na forma do anjo do Senhor, assumindo forma humana para falar com as pessoas. E nessa condição, a Bíblia fala de Deus às vezes como se Ele fosse homem. Deus se arrepende, Deus se ira, Deus se entristece, Deus sente compaixão, que são os sentimentos mais relacionados à nossa condição humana. E fala de Deus também como se Deus tivesse olhos, como se Deus tivesse ouvidos, como se Deus tivesse mão, como se Deus tivesse pé. São maneiras da Bíblia expressar alguma coisa no ser de Deus de uma forma que nós possamos entender. Nós entendemos Deus melhor quando Ele vem falar conosco como se fosse um de nós, porque Deus é tão grande, Deus é tão maior, Ele é tão totalmente outro, que nós não entenderíamos, o perceberíamos, caso Ele se manifestasse, se Ele aparecesse em toda a sua glória e no esplendor do seu ser. Por isso que Deus sempre se revela através de meios, através de formas, e uma delas é assumir a forma humana quando necessário, para que o que Ele vai dizer se torne mais claro. E o momento maior, o momento mais importante em que Deus fez isso, foi quando Ele veio a esse mundo, na pessoa de Jesus de Nazaré. Nasceu da Virgem Maria, como qualquer um de nós nasce no processo natural, se submeteu a viver como infante, adolescente, jovem e adulto, experimentou todas as vicissitudes, todas as limitações e sofrimentos de ser humano aqui nesse mundo, morreu, experimentou a morte real, ele de fato morreu como homem, ressuscitou ao terceiro dia. E aqui tem a segunda razão pela qual eu creio que Deus veio falar a Abraão dessa maneira. É como se fosse uma pré-encarnação, embora aqui é diferente, isso aqui é provisório. Mas na encarnação que vai acontecer dali a séculos, Deus assume uma forma humana em definitivo. Ele adiciona à natureza humana a sua natureza divina, de maneira que Deus, na pessoa do Filho, Deus Filho, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem até hoje. E Ele está sentado à direita de Deus como homem. Como o próprio apóstolo Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Exatamente porque Ele é homem, Ele está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós, porque Ele é da nossa raça, Ele participa da nossa humanidade. E esse episódio aqui, ele como que antecipa, prepara o cenário bíblico para a encarnação, quando Deus veio finalmente, definitivamente a esse mundo. Pisou no nosso chão, bebeu nossa água, respirou nosso ar, comeu nossa comida, viveu como um de nós e vive para sempre como homem, Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem eternamente. Essas são as razões que nós podemos adiantar aqui para esse episódio extraordinário em que Deus se oferece a Abraão como uma pessoa. Abraão não deixou passar a oportunidade. Do verso 22 a 33, ele intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra. No verso 22, nós lemos que 2 dos anjos, depois que Deus disse a Abraão o que é que ele tinha vindo fazer, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma.
mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Os 2 anjos desceram, caminho do vale, para a cidade de Sodoma e para a cidade de Gomorra. Mas Deus ficou ali com Abraão, para dar a Abraão a oportunidade de fazer aquilo que Deus sabia o que ele ia fazer. É como que se Deus graciosamente dissesse: eu vim para destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vou escutar o que você tem para dizer. E Abraão não deixa passar a oportunidade, diz aí que ele ficou na presença do Senhor, enquanto que os anjos desceram para cumprir a sentença de Deus. Lembrando que os anjos, com frequência na Bíblia, são enviados por Deus para executar juízo. No livro do Apocalipse, são os anjos que derramam os juízos de Deus sobre toda a terra. Mais adiante, na revelação bíblica, Deus manda um anjo para castigar Jerusalém por causa do pecado de Davi. São anjos que destruíam exércitos inteiros. Foi o anjo da destruição, o anjo da morte, que passou lá na terra do Egito e matou os primogênitos, inclusive de Faraó. Os anjos são enviados de Deus para executar os seus juízos aqui contra os ímpios e para proteger e abençoar aqueles que são seus. Então, os 2 anjos desceram na direção de Sodoma para executar a vontade de Deus, e Deus ficou ali com Abraão, no alto da montanha, enquanto os anjos desciam. Abraão, então, intercede 6 vezes por Sodoma. 6 vezes. Vai aí do verso 23 até o verso 32. Abraão já conhecia Sodoma e Gomorra. Abraão já conhecia os reis de Sodoma. O nome do rei de Sodoma era Bera. E ele conhecia o rei de Gomorra. O nome era Birsa. A gente sabe disso por conta do capítulo 14, quando Abraão lutou para trazer de volta as pessoas e os bens dessas 2 cidades que tinham sido saqueadas por reis que tinham vindo lá do Oriente, da Mesopotâmia. Abraão já tinha lutado por eles. E o mais importante, Abraão sabia que Ló, seu sobrinho e sua família estavam lá em Sodoma, e que agora os anjos estavam indo na direção da cidade para destruir a cidade, caso se verificasse que o clamor era verdadeiro, e certamente era. Abraão, então, intercede. Eu quero destacar alguns pontos dessa intercessão, uma vez que são muito parecidas entre si, são 6 vezes, eu vou tentar resumir. O apelo básico que Abraão faz a Deus em prol de Sodoma é a justiça de Deus. Ele apela à justiça de Deus. Veja como ele diz no verso 23. Será que o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O ímpio são esses que moram em Sodoma e Gomorra, que praticam esses pecados gravíssimos, que não te conhecem, que praticam toda essa violência, essa imoralidade, toda essa idolatria. Já o justo, como por exemplo o meu sobrinho Ló, que está lá, ele está na cidade, mas ele não participa dessas coisas, ele teme ao Senhor. Ele não faz esse tipo de coisa. Será que o Senhor vai destruir o justo juntamente com o ímpio? Será que o Senhor vai tratá-los como eles se fossem iguais? Abraão está apelando para um dos atributos de Deus, que é a sua justiça. Deus é justo. Ora, se Deus é justo, como é que ele vai destruir a cidade? Tem gente justa lá na cidade, pensa Abraão. Tem gente justa lá na cidade. Deus não pode destruir justos e ímpios. É o argumento que ele traz diante de Deus. No verso 25 ele diz: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se eles tivessem cometido os mesmos pecados. Isso não condiz com teu caráter santo, com teu caráter justo. É claro que o Senhor não vai fazer isso, longe de ti. Quem pensaria que o único Deus que existe, o Deus que é justo e verdadeiro, iria fazer esse tipo de coisa, né? Matar o justo junto com o ímpio, como se o justo tivesse feito a mesma coisa que esses incrédulos. E aí o terceiro argumento, ainda na justiça de Deus, está no verso 25. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Somente o Senhor é justo e juiz de todos, e todos aguardem que o Senhor, ao julgar, faça isso de maneira justa. Mas agora, como o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Então, o primeiro argumento de Abraão é a justiça de Deus. E, queridos, a Bíblia nos ensina que esse é o tipo de oração que prevalece contra Deus. Não contra, mas diante de Deus. Esse é o tipo de oração que prevalece. Quando você apela para quem Deus é,
e pergunta a Deus se o que ele vai fazer ou deixar de fazer está de acordo com aquilo que ele revelou que ele era. O Senhor mostrou que é justo, mas isso que o Senhor está indo fazer não parece que é justo. Então o Senhor vai fazer isso mesmo? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Então, apelar para quem Deus é faz parte integral da oração que prevalece. Daí, essa relação inseparável entre leitura da Bíblia e oração. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você aprende de Deus e quanto mais você ora, melhor. É por isso que a gente sempre fala das duas coisas juntas. Leia a sua Bíblia e ore. Por que ler a Bíblia? Não é algo místico. É porque quando você lê a Bíblia, você aprende quem Deus é. E quanto mais você conhece a Deus, melhor você ora, melhor você intercede, melhor você suplica, confessa, melhor você entende os caminhos de Deus e se dirige a Ele. O segundo apelo de Abraão também é a um outro atributo de Deus, dessa feita a sua misericórdia e o seu amor. Ele diz no verso 24, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, ainda assim o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor não poderia poupar a cidade por amor aos 50 justos? Aqui ele não está apelando mais para a justiça de Deus. Ele está apelando agora para a misericórdia de Deus e o amor de Deus pelo seu povo. Então, por amor ao teu povo, tu, além de justo, tu és um Deus amoroso, um Deus fiel. Por amor ao teu povo, o Senhor não poderia poupar a cidade? Se tiver 50 justos lá, será que o Senhor vai destruir tudo? Claro, Abraão tem em mente aqui o seu sobrinho Ló, que apesar de ter feito as escolhas erradas que fez, mas ele era temente a Deus, ele não era idólatra, ele não participava nos pecados que eram cometidos ali na cidade, embora morasse lá. Péssimo lugar para criar família, como a gente vai ver. Será que Deus não pouparia a cidade por amor ao seu povo que porventura estivesse lá? Vamos dizer, Senhor, 50. Quantos moradores haviam em Sodoma e Gomorra, a gente não sabe, a gente pode estimar aí alguma coisa na faixa de 1.000, 1.200 pessoas, sei lá, 2.000 pessoas mais ou menos. Era uma cidade de alguma proporção, não é? Ali no Vale do Jordão, talvez bem mais do que isso. Então 50 parecia um número razoável para Abraão começar a argumentar com Deus. E Deus responde a Abraão. A gente pode pensar aqui que Abraão estava sendo assim ingênuo, porque ele conhecia os cananeus. Mas vocês lembram que entre os cananeus havia alguém como Melquisedeque, que não era da linhagem de Abraão, não era da linhagem dos setitas, mas era um rei cananeu que tinha um conhecimento de Deus. Era servo, inclusive, era sacerdote do Deus Altíssimo e morava lá em Canaã. Quem sabe, Abraão disse, há outros como Melquisedeque, há pessoas que têm o temor de Deus no meio dessa cidade aí. E aí ele começa a argumentação dele com base no amor que Deus teria por estes supostos justos que talvez existissem ali em Sodoma e Gomorra. E Deus, veja a misericórdia de Deus, ele responde a Abraão, ele diz, sim, se eu encontrar 50 justos ali na cidade, eu vou poupar a cidade, eu não sou injusto, eu não vou destruir a cidade toda, tendo lá 50 pessoas que temem o meu nome. Que grande amor e misericórdia de Deus, não é? Que compaixão desse Deus extraordinário que nos é apresentado na Escritura. E aí, quando Deus dá o sinal positivo, né, Abraão se sentiu encorajado e quem sabe disse assim, rapaz, mas pode ser que não tenha 50. E aí, a partir daí, do verso 27 até 32, Abraão vai apresentando diferentes cenários a Deus, e pedindo e levando o seu pedido cada vez mais longe, até chegar em 10. Até chegar em 10. Ele vai esticando, indo cada vez mais longe, até chegar em 10. Porque ele sentiu que talvez não tivesse mesmo os 50 ali, não é? A fama dos moradores, afinal, era terrível. E com todo cuidado, quase pedindo desculpas a cada vez, Abraão vai estendendo a sua intercessão a números cada vez menores. E se tiver 45, e se tiver 30, e se tiver 35, se tiver 30, e se tiver 20, e por aí vai. Ele meio que pede desculpas a Deus, né? Ele meio que... Deus, não, eu vou fazer só mais um pouquinho, por favor, ser diferente. Mas, entretanto, vejam só, o princípio
já estava firmado. Deus já tinha dito que se tivesse justos ali, se tivesse gente, ele não cometeria injustiça, ele não destruiria o justo juntamente com o injusto ali dentro da cidade. Deus já tinha dito isso desde o primeiro cenário que Abraão apareceu. E ir mais longe do que isso, insistir nisso, poderia parecer impertinência. E a essa altura, então, Abraão chegou e disse, bom, daqui para frente vai parecer realmente que é impertinência, incredulidade, ou que eu já estou querendo realmente forçar a barra, e aí então Abraão para por ali. Lembremos que no final só tinha Ló e 2 filhas. No final só tinha Ló e 2 filhas ali dentro daquela cidade. E Deus não os destruiu, Deus os resgata. Deus os resgata dali da cidade, como nós veremos na próxima mensagem. Ao terminar a conversa, diz aí o verso 33, Deus se ausentou de Abraão. Fisicamente, é claro, porque Deus está em todo lugar. Mas como ele estava em forma física, o texto diz que Deus se ausenta de Abraão, não é? Ele vira as costas e vai. E Abraão volta para sua tenda nos carvalhais de Manre. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas, a quem esse livro, a quem esse relato foi destinado? Posso pensar em algumas coisas aqui. Me acompanhe. Moisés queria ensinar e queria mostrar aos israelitas como os moradores de Canaã eram ímpios. E como de fato era verdade o clamor que havia subido até Deus e quão grave eram os seus pecados. Na ocasião em que Abraão intercedeu por Sodoma, não havia nem 10 justos na cidade, não havia nem 10 pessoas justas naquela cidade que tinha milhares de moradores. E agora, 400 anos depois, quando Moisés estava escrevendo esse livro, e quando os israelitas estavam prestes a cruzar o Rio Jordão e entrar na mesma terra onde tinha existido Sodoma e Gomorra, a medida do pecado daquele povo já tinha chegado ao limite. Israel estava sendo usado por Deus como instrumento da sua justiça para punir aqueles ímpios e para dar a retribuição pelos seus pecados. E Deus não estava sendo severo demais, porque os israelitas poderiam pensar, a ordem de Deus é que nós exterminemos todo mundo, matemos todos, que não fique homem, mulher, criança, nada, tudo tem que ser exterminado. E alguém poderia dizer, mas isso não é grave demais? O relato de Sodoma e Gomorra está aqui para mostrar que Deus é justo, Ele não é severo além da medida, Ele não guarda rancor, que quando Ele executa justiça e juízo, Ele faz depois de verificada a procedência, falando humanamente, se asegurado que de fato são pecadores, que quebraram a lei de Deus, que fazem isso há muito tempo. Ele oferece oportunidade a Abraão para interceder pela cidade, reafirma que não destruirá se tiver lá gente justa. Ou seja, Deus não é severo nos seus julgamentos. Isso tiraria qualquer dúvida do coração de algum soldado israelita que estava pronto para entrar em Canaã, na terra dos cananeus, e realizar a justiça de Deus, a vingança de Deus, o juízo de Deus contra aqueles povos, cuja medida da iniquidade já tinha enchido. Deus esperou 450 anos desde a primeira vez que Ele prometeu a Abraão dar aquela terra. E agora chegou o momento de Deus julgar os cananeus. E o que aconteceria com Sodoma e Gomorra ficaria como exemplo de como Deus é justo ao punir os ímpios e os impenitentes. Esse exemplo é citado pelo apóstolo Pedro na sua carta. Ele fala de como Sodoma e Gomorra são exemplo do juízo e da justiça de Deus. Segunda coisa que eu entendo que Moisés está querendo imprimir na mente e no coração dos israelitas é a gravidade das relações com pessoas do mesmo sexo. A ética de Israel é diferente da ética dos cananeus. Deus via e Deus se importava. Isso desagradava e isso o ofendia, porque Ele havia criado o homem macho e fêmea, mas a humanidade havia mudado o padrão de Deus.
Essa prática de relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era muito comum entre os cananeus. O pecado de Sodoma e Gomorra não acabou com a destruição da cidade, mas era uma prática cananita, era uma prática comum ali no meio daqueles moradores que tinham rejeitado a revelação de Deus e o padrão de Deus a respeito do casamento. E essa era uma das razões pelas quais Deus haveria de expulsá-los daquela terra. Terceira lição, e eu creio que essa é bem importante para nós, é que esse texto nos ensina, ele mostra, e eu penso que era isso que Moisés queria mostrar também para os israelitas, a importância que eles teriam para as outras nações. Israel seria a nação de justos que traria bênçãos para o mundo. Deus tinha dito que ele abençoaria a cidade, ele pouparia a cidade se houvesse justos morando na cidade. A presença de Israel, a nação justa, no meio de Canaã, traria bênçãos de Deus às nações que ali moravam. Mais adiante, aqui no livro de Gênesis, Moisés vai narrar a história de José e de como Deus abençoou a casa do egípcio Potifar por causa de José. Deus seguindo o mesmo princípio. Por causa de José, que era temente a Deus, Deus abençoou a casa de Potifar. Séculos depois, Deus diria, Deus encarnado, Jesus diria: vocês são o sal da terra. Qual o papel do sal? Preservar, salgar. Nós somos o sal da terra. O mundo só não deteriorou, só não apodreceu, porque os filhos de Deus, o povo de Deus, funcionam como sal que preserva. Da mesma forma que a presença do justo traz bênção, inclusive sobre os injustos. E o próprio Jesus, no seu sermão escatológico, ele disse que por causa dos eleitos, Deus abreviaria os dias da grande tribulação. Vejam como a presença do crente traz bênção para aqueles que estão ao seu redor. E era isso que Moisés queria dizer aos israelitas. Deus chamou vocês não é porque vocês são especiais ou diferentes, vocês são como qualquer outro povo da terra, mas que Deus escolheu vocês para, através de vocês, abençoar o mundo. E, de fato, através da nação de Israel, veio aquele em quem todas as nações da terra são benditas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em quem as nações, gente de todas as línguas, povos e tribos, creem para perdão de pecados e o seguem. Nós somos o povo mais numeroso da terra. Agora, em termos práticos, o que é que isso significa para nós? Eu queria trazer, então, uma aplicação para você que sofre com injustiças, corrupção, impunidade. Você vê os ímpios prosperando, Sodoma e Gomorra se multiplicando nos nossos dias, e toda a violência, e seu coração fica apertado e você se sente inquieto, querendo que a verdade prevaleça e o juízo prevaleça. Deus é justo juiz. E ele executa juízo e castigo, bem como ele recompensa os justos. Às vezes Deus faz isso aqui nesse mundo, outras vezes ele reserva para o dia do juízo. Mas você pode saber uma coisa: nenhuma injustiça, nenhuma iniquidade passará impune. Ou aqui nesse mundo, ou no dia do juízo, Deus haverá de punir e julgar o ímpio. Esses que parecem passar pela vida sem receber nenhum castigo, que são imunes e que são impunes e que não recebem nenhum juízo pelos erros que cometeram, pode saber que Deus sabe, Deus está vendo, Deus tem conhecimento, o clamor a respeito deles já chegou nos ouvidos de Deus, e no tempo de Deus, o pé deles haverá de resvalar, e Deus haverá de trazer justiça e juízo sobre eles. Também tem gente que talvez tenha dúvidas por conta da doutrinação, por conta da grande influência que existe hoje na sociedade, especialmente a partir da educação, das escolas, das faculdades, sobre ideologia de gênero e sobre a prática das relações com pessoas do mesmo sexo, como se fosse alguma coisa normal. Então, às vezes pode acontecer que cristãos, especialmente os jovens, têm dúvida a respeito disso. Não há dúvida nenhuma de que a Bíblia encara as relações com pessoas do mesmo sexo como sendo contrário à natureza e à distorção do plano original de Deus.
As tentativas, e não existem poucas, as tentativas de diminuir o peso do ensino bíblico sobre a normalidade da relação do homem com a mulher, consiste nisso: eliminar, deletar, torcer ou ignorar passagens como essas. Porque só assim é que vão, de alguma forma, dizer que a Bíblia apoia, que a Bíblia acolhe, que a Bíblia não tem nada contra a prática do relacionamento homossexual. A gente tem que fazer, é claro, uma distinção. Quando eu falei acolhe, a Igreja de Cristo acolhe todos, todos. Venham todos, mas não permaneçam como são. Não permaneçam como são. Venham para encontrar perdão, como eu vim para encontrar perdão. Venham para serem restaurados, como eu vim para ser restaurado dos meus pecados. Venham para se reconciliar com Deus, como eu vim para ser reconciliado com Deus. A igreja acolhe, mas é uma igreja que traz uma mensagem de arrependimento dos pecados, não só desse, mas de todos os pecados. E reconciliação com Deus. Não é possível, queridos, fazer a Bíblia aprovar a prática homossexual e ainda manter a integridade intelectual. Não é possível. Vai ter que ser desonesto intelectualmente para tentar fazer a Bíblia dizer o contrário daquilo que ela ensina com tanta clareza. E a última palavra é para você que sente que sua vida de oração não é muito eficaz, não é muito produtiva, não é muito frutífera. Você tem aqui um dos primeiros exemplos do que é a verdadeira intercessão. É legítimo argumentar com Deus. É legítimo apelar para os atributos de Deus. É legítimo apelar para essas promessas de Deus. Orar é você se engajar com Deus num diálogo, às vezes até numa súplica, numa intercessão, com base em argumentos, com base das promessas de Deus. E os melhores argumentos são aqueles que apelam para quem Deus é, como nós vimos aqui, sua retidão, sua justiça, sua santidade, sua misericórdia, seu amor e sua paciência, mas isso sempre com muito temor e tremor. Veja o cuidado de Abraão, né? A cada cenário novo, ele pede desculpas, ele diz: Deus, não se irrite comigo, mas assim mesmo ele vai intercedendo, ele vai pedindo, ele vai clamando diante de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Por último, a importância de você ter amigos como Abraão. Se você só tem amigos descrentes, ou gente que se diz crente, mas que não tem a vida de oração, olha o que é que você está perdendo. O que é que salvou Ló de ser destruído com Sodoma e Gomorra? A intercessão de Abraão. É bom você ter gente crente como amiga sua, gente que ora por você, que intercede por você, mas se seus amigos, o tipo de gente com que você anda, não conhece a Deus, não teme a Deus, não é gente de oração, quem vai interceder por você na hora do desastre? Quem é que vai pedir por você na hora da dificuldade? Que privilégio ser amigo de gente como Abraão. Procure esses amigos e com certeza você será abençoado através da intercessão deles. Amém? Queira Deus aplicar sua palavra a seu coração nessa manhã, querido.